Eu não sei nem por onde começar essa história. É algo que me consome, que me assombra nos cantos escuros da mente, que me tira o sono em noites tranquilas. Até hoje, só de pensar, só de falar sobre o que aconteceu naquele lugar, minhas mãos tremem incontrolavelmente, a voz falha na garganta, um frio percorre minha espinha. Pode parecer loucura, coisa de filme de terror barato, um delírio da minha cabeça, mas juro por tudo que é mais sagrado, pela saúde da minha família, que cada palavra que vou dizer é a mais pura e terrível verdade. O Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, no coração do Rio de Janeiro. Um prédio imponente, majestoso, com sua arquitetura clássica, cheio de história oficial, de decisões políticas, de discursos e debates. Um lugar que todo carioca conhece, que passa por ele todos os dias, sem imaginar o que se esconde por trás da fachada de pedra e das janelas altas. Mas a história que ninguém conta, a história que os funcionários mais antigos sussurram pelos corredores escuros, quando pensam que ninguém está ouvindo, a história que faz gente boa pedir transferência para o lugar mais remoto da prefeitura, que causa pesadelos e calafrios. Essa história maldita eu vou contar hoje. Que Deus me perdoe por revirar essa terra que deveria ficar quieta, por trazer à luz o que vive nas sombras, o que se alimenta da escuridão e do medo. Meu nome é melhor não dizer. Por motivos de segurança, por medo de represálias que vão além do mundo físico, prefiro manter o anonimato. Podem me chamar de João. Trabalhei lá por quase 3 anos, de 2017 a 2020, como técnico em manutenção predial. Era meu trabalho consertar, instalar, verificar. Eu era quem subia nas partes altas do prédio, nos telhados e caixas d'água. Descia aos porões esquecidos. Conhecia cada canto escuro, cada corredor mal iluminado, cada sala trancada. Tinha acesso a tudo, a cada metro quadrado daquele gigante de pedra. E foi essa curiosidade maldita, essa vontade de ver o que havia por trás das portas trancadas, de explorar os recantos esquecidos, que quase me custou a alma, que me marcou, de uma forma que nunca mais serei o mesmo. No meu primeiro dia de trabalho, ainda novato, cheio de energia e vontade de aprender, meu supervisor, seu Antônio, um homem grisalho, de poucas palavras, mas com muitos anos de casa, me mostrou as instalações. Falou da arquitetura imponente, da história política que aconteceu ali dentro, das figuras importantes que passaram por aqueles salões, a história oficial, a que está nos livros e nos guias turísticos. Mas quando chegamos perto de uma escada estreita, de ferro desgastado, que descia para o subsolo, ele parou. Olhou para os lados com uma expressão de apreensão, como se tivesse medo de ser ouvido pelas próprias paredes, e sussurrou com uma voz que me deu arrepio na espinha, que parecia carregar o peso de anos de segredos. Tem lugares nesse prédio que você não deve ir sozinho, João, especialmente depois que escurece. O movimento diminui, o barulho da rua abafa e as coisas aqui dentro ficam diferentes. Se você ouvir algum barulho estranho lá de baixo, vindo do subsolo, um canto ou uma reza numa língua que você não conhece, que soa estranho aos ouvidos, finge que não ouviu. Volta pelo caminho que veio, rápido e sem olhar para trás. E, se por acaso de noite você cruzar com uma menina pequena, de vestido azul antigo, e ela olhar para você, nunca, jamais, olhe de volta nos olhos dela. Cruza o caminho dela e vai embora sem hesitar. Eu, jovem, cético, com a cabeça cheia de planos e pouca experiência de vida, ri por dentro. Achei que era folclore de funcionário público antigo, superstição boba para assustar novato. Uma forma de testar minha coragem. Mas o olhar dele era sério, pesado, carregado de uma verdade que eu ainda não compreendia. Não ria, rapaz. Não é brincadeira.
Esse prédio foi construído em cima de uma capela antiga, um lugar onde rolava cada coisa que você nem imagina. Rituais, sacrifícios. Os mortos não gostam que mexam onde eles descansavam, que construam em cima do lugar deles. E tem coisa aqui dentro que não é deste mundo, coisa antiga, que se alimenta da energia do lugar, da energia das pessoas que passam por aqui. Sou carioca, nascido e criado no meio do caos e da beleza do Rio. Sempre fui cético com assombração, fantasma, essas coisas de outro mundo. Achei que era lenda urbana, história para boi dormir, para justificar a preguiça de descer no subsolo. Como eu estava enganado. E como essa descrença quase me custou caro, as primeiras semanas foram relativamente normais. Fazia meu trabalho, consertava uma torneira aqui, instalava uma lâmpada ali, verificava a fiação. Mas aí começaram os detalhes estranhos. Pequenas coisas que ignorei no início, atribuindo ao prédio antigo, a fiação desgastada, a minha própria imaginação, mas que se acumularam formando um padrão sinistro, uma teia invisível que lentamente me envolvia. O elevador social, aquele que levava os vereadores e visitantes importantes. Eu chamava, ele vinha, as portas abriam e estava vazio. Acontecia com uma frequência anormal. E sempre, antes de subir para o andar que eu chamei, ele parava no subsolo primeiro. As portas abriam e fechavam lá embaixo, como se alguém invisível entrasse ou saísse. Mas o indicador de peso não registrava nada. Era um movimento fantasma. As luzes, especialmente as do segundo andar. Instalei lâmpadas novas, daquelas de LED, modernas, que duram anos. No dia seguinte, todas piscando sem parar, como em um filme de terror. Verifiquei a fiação, troquei o sistema elétrico do andar inteiro, pensando que fosse sobrecarga ou defeito. Nada resolvia. Continuavam piscando, como se algo estivesse interferindo na corrente, brincando com a luz e o cheiro. Em certos corredores, principalmente perto das escadas que davam para o subsolo e no terceiro andar, onde ficavam salas administrativas e depósitos antigos, havia um cheiro esquisito, antigo, pesado, como incenso queimado misturado com algo podre, ou talvez enxofre, um odor sulfuroso e desagradável, impregnado nas paredes, no ar. Às vezes fraco, quase imperceptível. Às vezes forte demais, sufocante, me dando náuseas. Comecei a prestar mais atenção nos outros funcionários. Eles evitavam certos lugares, falavam baixo quando passavam por ali, faziam o sinal da cruz. Dona Maria, da limpeza, uma senhora evangélica muito religiosa, não chegava perto de certas salas, principalmente uma trancada no final do corredor do terceiro andar. Aqui tem alma penada, meu filho, alma que não descansou, que sofreu muito aqui dentro. Coisa pesada, ruim. Ela me contou que via vultos de madrugada, ouvia vozes em salas vazias, passos onde não havia ninguém. O segurança noturno, seu Carlos, um policial aposentado, homem grande que parecia não ter medo de nada, nunca trabalhava sozinho. Tinha sempre um colega com ele durante a noite. À noite esse lugar fica diferente, João. As sombras se movem, barulho onde não devia, porta que abre sozinha, corredor que fica gelado do nada, mesmo no verão do Rio. Não faço ronda sozinho aqui, nem pelo dobro do salário. Não vale a pena. Ele me contou que viu a menina de vestido azul várias vezes, sempre no final de corredores escuros, sempre desaparecendo quando ele piscava. E tem mais. Ele sussurrou uma noite com a voz embargada. Tem noites que ouço, canto vindo do subsolo. Não é música, não é reza comum, é um canto humano, mas numa língua que nunca ouvi, que não parece deste mundo. E sempre vem junto aquele cheiro de enxofre forte que me arde os olhos. Mas eu, teimoso, cético, achava que era impressão, cansaço, a solidão da noite no prédio grande e antigo. Achava que eles estavam sugestionados pelas lendas.
Até que aconteceu a primeira situação que mudou tudo, que me fez acreditar, que me jogou de cabeça na realidade terrível que se escondia ali. Era uma quarta-feira, no final de setembro de 2019. Fiquei até mais tarde no trabalho, terminando de trocar umas lâmpadas no terceiro andar. O prédio estava praticamente vazio. O movimento tinha cessado. Só eu e a equipe de segurança na portaria lá embaixo. O terceiro andar era o mais silencioso, com poucas pessoas trabalhando. A maioria salas administrativas e depósitos antigos, cheios de móveis empoeirados. Enquanto trabalhava, concentrado na minha tarefa, ouvi um barulho estranho, como algo pesado sendo arrastado no chão de madeira, um som arranhado e lento. Parei, ouvi de novo. Vinha do final do corredor, perto daquela sala trancada que Dona Maria evitava a todo custo. Fui devagar com a lanterna do celular na mão, iluminando o caminho. O barulho parou conforme me aproximei. Silêncio total. Cheguei perto da porta. Ouvi sussurros baixos, inaudíveis, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas sem som. Depois, um canto baixo, gutural, parecendo vir de dentro da sala, mas abafado, distante. A porta, que eu sabia que deveria estar trancada, se abriu devagar, rangendo num som agoniante. Um ar gelado saiu de dentro, um frio cortante que contrastava com o calor abafado do rio. O cheiro de incenso queimado ficou insuportável, me dando vontade de vomitar. Minhas pernas tremiam, o coração disparado no peito, a adrenalina correndo nas veias. Mas a curiosidade, aquela curiosidade maldita que sempre me acompanhou, me empurrou para olhar. Acendi a lanterna e olhei para dentro. A sala estava vazia, completamente vazia de móveis. Só paredes sujas, descascadas, com manchas escuras. Mas no chão, no centro, havia um círculo de flores murchas e velas pretas apagadas, dispostas em um padrão estranho. Parecia um ritual, um altar improvisado. De repente, a porta se fechou com força atrás de mim, com um estrondo que ecoou pelo corredor silencioso. Levei um susto, virei rápido, o coração quase saindo pela boca. A porta estava fechada, trancada. Tentei abrir, a maçaneta não girava. Bati, gritei por ajuda, chamei por seu Carlos, nada. O canto na sala recomeçou, mais alto, mais intenso, não vindo de fora, mas das paredes, do chão, do ar ao meu redor. Parecia que as vozes estavam dentro da sala comigo, me cercando, me pressionando. O cheiro de incenso queimado ficou sufocante, me dando náuseas, me deixando tonto. Comecei a me sentir fraco, as pernas bambas. A luz da minha lanterna falhou, piscando freneticamente, quase apagando. No chão, as velas pretas acenderam sozinhas, com uma chama fraca, esverdeada, que não iluminava, mas parecia sugar a luz. As flores murchas pareciam se contorcer no chão, como se estivessem vivas. Entrei em pânico total. Um pânico que eu nunca tinha sentido na vida. Gritei, chutei a porta com toda a força que tinha. O canto ficou ensurdecedor, como se centenas de vozes estivessem cantando juntas, uma cacofonia sinistra, dissonante, que me perfurava os tímpanos e a alma. Senti uma presença fria, pesada, uma energia negativa esmagadora se aproximando de mim na escuridão da sala. Fechei os olhos com força, apertei o celular na mão, rezei o Pai Nosso, a Ave Maria, tudo que lembrava das aulas de catecismo da infância. Não sei quanto tempo durou. Pareceu uma eternidade, um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. De repente o canto parou. O cheiro diminuiu, o frio recuou. A luz da lanterna voltou ao normal, fixa e forte. Abri os olhos, tremendo, suando frio. As velas estavam apagadas, as flores imóveis no chão. A porta estava aberta. Saí correndo da sala.
Desci as escadas tropeçando, quase caí várias vezes, o coração ainda disparado. Encontrei seu Carlos na portaria, pálido, os olhos arregalados de susto. O que aconteceu, rapaz? Ouvi um barulho lá de cima, um estrondo, e depois aquele canto. Parecia vir de todo lugar ao mesmo tempo. O que era aquilo? Contei o que vi, o que ouvi, a porta que fechou, o cheiro, as velas que acenderam. Ele balançou a cabeça, confirmando meus piores medos. Eu te avisei, João. Esse prédio é amaldiçoado. Tem gente que adora o diabo aqui há muito tempo. Fazem rituais no subsolo, oferendas para essas entidades. E aquela sala, no 3º andar, é onde eles se preparam, onde abrem portais, onde a energia fica concentrada. Você viu o que não devia ver. Quem vê essas coisas fica marcado. Eles não vão te deixar em paz agora. Você chamou a atenção deles. E ele estava certo. Nos dias seguintes, senti que estava sendo observado constantemente. Não era uma sensação de paranoia, era real, palpável. Sentia olhares nas minhas costas, mesmo quando estava sozinho. O cheiro de incenso queimado aparecia de repente, em casa, na rua, nos lugares mais inesperados. Tinha pesadelos terríveis, vívidos, com as figuras encapuzadas, com a sala escura, com o canto gutural. Comecei a ter sonambulismo. Acordava em lugares estranhos, sem saber como cheguei lá, com a sensação de ter obedecido a uma ordem que não me lembrava. Uma vez, acordei na cozinha de madrugada, com as mãos sujas de algo que parecia sangue seco, mas não havia ferimento em mim. Outra vez, acordei na porta de casa, vestido, como se estivesse prestes a sair no meio da noite. O mais assustador, acordei na minha cama com um papel na mão, com símbolos estranhos, geomânticos, desenhados à mão, que me davam uma dor de cabeça lancinante só de olhar para eles. Soube, com uma certeza fria e aterrorizante, que eles estavam me influenciando, me controlando enquanto eu dormia, me chamando de volta para o prédio. Queriam algo de mim, queriam me usar. Desesperado, procurei ajuda. Não podia contar para a polícia, eles me internariam. Pensei em um padre. Procurei o padre Roberto da igreja perto da minha casa, um senhor idoso, conhecido por sua sabedoria e fé inabalável. Contei tudo, desde o primeiro dia no prédio até o sonambulismo e os papéis com os símbolos. Mostrei os papéis. Ele me ouviu com uma expressão de profunda preocupação, segurando o crucifixo que usava no pescoço. Meu filho, isso não é assombração comum. Não é um espírito perdido. São entidades poderosas, ligadas a pactos antigos, a rituais profanos, que foram realizados naquele lugar. Eles fizeram um ritual para te marcar, para criar uma ligação com você. E agora querem você. Querem eu para quê, padre? Perguntei, a voz trêmula. Para ter um novo membro, ele explicou com a voz calma, mas séria. Alguém vivo, com energia vital, que possa servir de ponte entre o mundo deles e o nosso, para facilitar a passagem, a influência deles sobre o nosso plano. Eles te escolheram. O padre me deu um crucifixo bento, feito de madeira antiga, e me ensinou orações de proteção e banimento. Isso ajuda a afastar, a te proteger no dia a dia, a criar uma barreira, mas não resolve o problema na raiz. A ligação foi feita. A única forma de se livrar completamente, de quebrar essa conexão, é confrontar as entidades e desfazer o que foi feito. Voltando lá, ao lugar onde fazem os rituais mais poderosos, o subsolo, e fazendo uma oração de banimento, um ritual de limpeza espiritual no centro do poder deles. A ideia me apavorava. Voltar para aquele lugar, para a boca do lobo. Mas não tinha escolha. O sonambulismo piorava, a sensação de ser vigiado era constante. Minha vida estava virando um inferno. Eu estava perdendo o controle. Marquei uma data, com o padre, uma sexta-feira à noite, considerada um dia propício para certas energias, mas também para a intervenção divina.
Seu Carlos concordou em ficar na portaria, relutante, visivelmente assustado, mas disposto a ajudar no que podia. Não desço lá embaixo, João, nem morto. Mas se você não voltar em 1 hora, chamo a polícia. É o máximo que posso fazer. Por você. Era 15 de novembro de 2019, uma noite chuvosa e fria, atípica para o Rio. O prédio estava completamente vazio e silencioso, exceto pelo barulho da chuva forte lá fora, que parecia amplificar o silêncio interno. Peguei minha lanterna, o crucifixo do padre pendurado no pescoço e as orações escritas num papel amassado na minha mão trêmula. Respirei fundo, tentando controlar o medo que me paralisava, e desci para o subsolo pela escada de ferro. O corredor subterrâneo estava mais escuro que o normal. As lâmpadas fracas piscavam freneticamente, como se estivessem com medo. O cheiro de incenso queimado, fortíssimo, me sufocava, me dava tontura, me lembrando da sala no 3º andar. Conforme me aproximava do salão principal do subsolo, aquele lugar que os funcionários evitavam, ouvi o canto. Aquela língua antiga, gutural, vindo do fundo do corredor, ecoando nas paredes de pedra. Cheguei na entrada do salão, um espaço amplo e sombrio. Parei para me preparar. Segurei o crucifixo com força. Fechei os olhos por um segundo. Rezei silenciosamente por proteção. Respirei fundo e entrei. Elas estavam lá. As figuras de capuz, em círculo, imóveis, ao redor de um altar de pedra rústica no centro do salão. Não pararam de cantar quando entrei. O canto era baixo, hipnótico, perturbador. Caminhei para o centro do salão em direção ao altar, repetindo as orações do padre baixinho, tentando abafar o som do canto delas. Perto do altar, vi o que estava sobre ele. Uma foto minha tirada enquanto eu dormia. Ao lado, velas pretas acesas, com a mesma chama esverdeada que vi na sala do 3º andar. E objetos meus. Meu relógio de pulso, uma caneta que sempre usava. Um botão de camisa que tinha caído há semanas. Eles tinham estado na minha casa. Tinham me tocado enquanto eu dormia. O ar ficou mais frio. Uma das figuras, a que estava de frente para mim, se aproximou devagar. Parou a poucos metros. Abaixou o capuz lentamente. Não tinha rosto. Apenas escuridão lisa e profunda, onde deveria estar a face, um vazio assustador. Ouvi a voz vindo de dentro do capuz, seca, sem emoção, mas com uma autoridade sinistra. Você veio, sabíamos que viria, o chamado é forte. Vim para quebrar essa conexão, eu disse, com a voz embargada pelo medo, mas tentando soar firme. Para vocês me deixarem em paz, para saírem da minha vida, da minha casa. A figura riu. Um som distorcido, como pedras sendo trituradas, areia raspando em vidro. Arrepiante. Não existe paz para quem conhece nossos segredos. Você viu o que não devia ver. Agora pertence a nós. É um de nós. Ignorei o pavor que me consumia e peguei o papel com a oração de banimento que o padre me deu. Recitei alto com a voz, embargada, mas firme, olhando para a figura sem rosto. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que vocês se afastem de mim. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro qualquer ligação espiritual entre nós. Em nome de Jesus Cristo, este lugar está limpo e vocês não têm mais poder sobre mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, retirem-se. Ao pronunciar o nome, todas as figuras pararam de cantar de repente e se viraram para mim, como um só corpo. Silêncio absoluto. Um silêncio pesado, carregado de ódio e surpresa. Continuei recitando a oração, mais alto, sentindo a força nas palavras, segurando o crucifixo para a frente, como um escudo. As figuras começaram a se desintegrar, não em pó, mas como fumaça escura sendo desfeita por um vento invisível, sumindo no ar. Ouvi gritos, não gritos humanos, mas sons de dor, de raiva, de frustração, de algo antigo e poderoso sendo forçado a recuar. O altar de pedra no centro,
Rachou ao meio com um som seco. As velas pretas apagaram de repente, deixando o salão na penumbra, iluminado apenas pela minha lanterna. A temperatura no salão caiu drasticamente. Um frio cortante, sobrenatural, que parecia penetrar nos ossos. Senti algo me puxar para baixo, uma resistência enorme, como se quisessem me arrastar para o chão, para o subsolo, para a terra sob meus pés. Continuei rezando, repetindo as palavras do padre, sentindo a força do crucifixo na minha mão. De repente, tudo parou. Os gritos cessaram, o frio diminuiu, silêncio absoluto, escuridão, exceto pela luz da minha lanterna. Acendi a lanterna, tremendo. O salão estava vazio, sem figuras, sem altar, sem velas, sem minhas coisas. Apenas um espaço subterrâneo vazio, sujo, com o chão de terra batida. Como se nada tivesse existido ali. Como se tudo tivesse sido um pesadelo. Mas o cheiro de incenso e enxofre ainda pairava no ar. Saí do subsolo, subi as escadas correndo, o mais rápido que minhas pernas trêmulas permitiam. Seu Carlos estava na portaria, me esperando, a cara branca, os olhos fixos na escada. E aí, João, o que aconteceu lá embaixo? Ouvi barulhos, gritos, parecia o inferno. Acabou, eu disse, ofegante, encostado na parede para não cair. Eu acho que acabou. Eu quebrei a ligação e realmente acabou. Os pesadelos, o sonambulismo, o cheiro de incenso pararam. A sensação de ser observado desapareceu. A paz voltou para minha vida, uma paz que eu não sabia que tinha perdido até aquele momento. Pedi demissão uma semana depois. Inventei uma desculpa qualquer sobre mudança de cidade. Hoje, quase 3 anos depois, trabalho em outro lugar, longe do centro do Rio, longe da Cinelândia. Nunca mais voltei ao Palácio Pedro Ernesto, mas às vezes, andando pela Cinelândia, olhando para aquele prédio imponente, com sua fachada bonita, penso nas pessoas que trabalham lá sem saber o que existe nos porões, o que se esconde nas sombras, o que se move quando as luzes se apagam. E tem noites chuvosas com vento forte, que juro que ainda ouço, levado pelo vento, um som fraco de vozes cantando em línguas antigas, vindo da direção da Cinelândia. Um lembrete de que há coisas no mundo que a ciência não explica, que a razão não alcança. O Palácio Pedro Ernesto carrega energias que não são deste mundo. Há males antigos que residem ali, esperando, observando. Se um dia você passar por lá de noite, ouvir vozes cantando, sentir cheiro de incenso, ver luzes piscando onde não devia, não pare, não olhe. Continue andando, vá para casa, finja que não viu nada. Algumas coisas é melhor deixar quietas, enterradas nas sombras. Algumas coisas é melhor não saber que existem. Se você chegou até o final dessa história, se teve coragem de escutar tudo, de mergulhar comigo nessa experiência aterrorizante, deixa um emoji de vela preta nos comentários. Assim, vou saber quem acredita que existem forças além da nossa compreensão, que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, sob a fachada de beleza e história. Se você conhece história parecida, se já teve alguma experiência sobrenatural no Rio, em outro prédio antigo ou em qualquer lugar, compartilha nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros, ou simplesmente nos mostrar que não estamos sozinhos nessas vivências. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo se você gostou e ativar as notificações para não perder os próximos relatos. Até a próxima, se é que vai haver uma próxima.